Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Sadraque Boaventura. Estamos aqui para mais um vídeo de, explicando aqui, né, continuação de Gênesis capítulo 33. Vamos aqui ler o capítulo 33 e meditarmos, né, estudarmos, vermos a história. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito e a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondendo-lhe conforme as mesmas palavras, podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Aqui é uma clara evidência, né, que os irmãos ali de José já não se lembravam mais do que tinha acontecido, né? Eles se lembravam do que eles tinham feito, mas eles não se condenavam por aquilo. Só que eles sabiam, né, que talvez aquilo que estava acontecendo era exatamente por causa daquele pecado que eles cometeram. E aí, Israel, Deus agora vai tocar no coração de Israel, que aqui era Jacó, né, que se transformou em Israel. Por quê? Porque ainda precisava ser quebrado aquela idolatria sobre o seu filho. Então, no momento que ele deixa o filho ir, então ele coloca a vida do filho como em risco, né? Ele já desprende daquilo que ele estava no coração, né? E aí ele manda confiando que Deus ele vai trazer de volta. Ou seja, quebrou ali uma idolatria, algo que ele acreditava que poderia acontecer com o filho dele e também aquela coisa de colocar o filho em prioridade em tudo, em vez de Deus, né? Vamos lá. Então disse Judá a Israel, seu pai: Envie o jovem comigo, levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei, eu serei fiador por ele, da minha mão o requerirás. Se eu não trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai de mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao homem um presente: um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, pistalha não, pistaia, quer dizer, e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na bolsa dos vossos sacos.
tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem. Assim que aconteceu, naquele momento de ele permitir ali, né, vendo em risco sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família, ver risco. E aí ele resolveu crer em Deus e mandar o seu filho. Ali Deus estava escrevendo uma nova história, né, para ele. Ali ele estava garantindo a sua salvação diante das diversidades naquele momento. Para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, e se for desfilhado, desfilhado ficarei. Entendeu? Ele tinha tanto medo de perder o seu filho que ele não estava pensando em Deus, em confiar em Deus. E aí aqui Deus quebrantou o coração dele e ele deixou ir. Tanto é que ele fala: se eu for desfilhado, ou seja, que seja a vontade de Deus, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Se matarem meus filhos, infelizmente vão matar. E que Deus seja conosco nessa caminhada, né? E os homens tomaram aquele presente e o dinheiro em dobro em suas mãos. E Benjamim levantaram-se e desceram ao Egito, apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens a casa, mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera e levou-os à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José e diziam: por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos temem por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco. Nosso dinheiro por seu peso. Por isso, tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Então, também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou aqueles homens à casa de José, deu-lhes água e levantaram os seus pés, também deu pasto a seus jumentos, e prepararam o presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim,
seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso mais novo, o vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comeram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Então entrou na câmara e chorou ali. Ou seja, José, ele lembrava-se, né, do seu irmão quando ele era criança, ele era pequenino, e ali já estava um moço. E por ter essa surpresa, ele chorou, porque era o seu irmão ali de sangue, de pai e mãe, né? Então ele chorou e ele se emocionou. E aí ele foi em um canto chorar para se esconder ali, para não mostrar o que ele estava sentindo e quem era ele, né? Não deixar muito na cara. E serviram-lhe a parte, e a eles também a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua minoridade, do que os homens se maravilharam entre si. Ou seja, os irmãos de José ficaram maravilhados pelo que estava acontecendo. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com eles. Ou seja, ali ele estava, né, dando ali um parecer que amava Benjamim, que estava sentindo sua falta. E logo mais vamos ver o que vai acontecer, tá? No capítulo 44. Esse é o capítulo de hoje, e ficam todos na paz do Senhor Jesus.